Undertale. Por Toby Fox. Por Tobias Raposa. Regicídio é... Como dizer, é matar reis. Quando alguém fala que alguém é um regicida, quer dizer que essa pessoa é um matador de reis. Só pra explicar, tá? Explicando. Sabe quando a gente fala genocídio na rota genocida? É porque genocídio significa você matar uma raça, sabe? Matar uma raça inteira. No caso, por isso que a gente fala que a rota é genocida, porque a gente tá matando toda a raça dos monstros. Então, regicídio é você matar reis. Tô explicando aqui, tá? Vamos fuçar a moita. Opa, ó. Há uma câmera escondida no arbustos. Peraí. Tanto que, se você entender, se alguma palavra, tipo, alguém fala que comete algum crime, não sei, algum crime, algum ato histórico, não sei, e tem o sufixo sídio, sabe? Sídio significa que é matar. Na linguística. Então, regicídio é matar reis, genocídio é você matar uma raça inteira. Assunto pesado. O suicídio é você matar a si mesmo, entendeu? Ou seja, o sufixo sídio denota que é matar. O galinho, né? É um galho bem robusto e muito pesado para levantar. Pau! Ele foi esmagado como se fosse nada. Tem diferença entre psicopata e sociopata? Tem, cara. Eu não sou especialista na área para responder, mas eu consigo te dar pelo menos uma ideia. O sociopata, ele não tem nenhuma ideia, nenhuma... O sociopata não tem nem noção. Eu tô meio parando porque se eu continuar vai rolar o evento do Sans e eu quero prestar atenção, então só vou responder a pessoa. O sociopata, ele não tem nenhuma ideia de como funcionam as regras sociais. O psicopata, ele é tão perturbado quanto o sociopata, mas o psicopata, ele meio que já tem ideia das normas sociais. Ele sabe se esconder melhor na sociedade porque ele sabe como a sociedade funciona. O sociopata não, ele é perturbado, só que ele tá completamente no mundo dele. Então ele age somente pelas regras sociais, pelas não regras sociais dele. Sabe o que eu quero dizer? Tipo... Como eu vou dizer? Inclusive, o sociopata ele é muito mais impulsivo que o psicopata. O psicopata ele é muito mais controlado. Ele tem o distúrbio, só que ele é mais controlado. Ele consegue agir mais na surdina porque ele conhece a sociedade. O sociopata ele não tem nenhuma noção social. O psicopata ele é maluco na psique dele, mas ele conhece a sociedade. Foi bem raso essa explicação. Um especialista conseguiu responder muito melhor. Mas essa é uma maneira meio que resumida e rasa do que eu consigo explicar. Do que a diferença entre um sociopata e um psicopata. Homicídio é você... e aí, Sans? Homicídio é você matar um ser humano. Sabe? Homi vem de ser humano. Homicídio é você matar qualquer ser humano. Opa! VDX! Salve, meu querido! Lá do Amino. Mandou R$1 via Superchat. Um forte abraço! Opa! Squirtle louco! Peraí. Eu vou até tirar o Flowey aqui. Vamos, peraí. Flowey, aparece. Aparece, Flowey. Aparece? Não quer aparecer. O Alert Box funciona quando ele quer. Squirtle louco. Mandou R$10 via Superchat. Um forte abraço, cara. Aqui. Mandou R$10 via Superchat. Um forte abraço, meu querido. Um salve, tudo de bom. Voltei, mas só pra falar uma coisa que eu nunca fiz. Fala pro Papyrus que ele não vai ser que não vai ser amigo dele e não vai ser, beleza? Poxa, acabou, mas valeu a pena pro melhor youtuber do mundo. Manda outro salve aí, um salve. Fala pro Papyrus que eu não vou ser amigo dele. Tá, eu vou falar, tá? Só pelo superchat eu vou falar. O cara se fudeu perdendo inscrito. Beleza, vai embora. Não entendi. Humano. Você não sabe cumprimentar
Um novo amigo? Vire-se e aperte minha mão. E passou o cara, passou a caneta furacão ali na rua, ok. A velha pegadinha da almofada de pão na mão é sempre engraçada. Enfim, você é humano, certo? Isso é hilário. Eu sou Sans o esqueleto. Na verdade, devia estar procurando humanos agora. Mas, sabe, eu tô pouco me importando pra capturar alguém. Já meu irmão, Papyrus, ele é um caça-humanos fanático. Ei, na verdade, eu acho que é ele vindo logo ali. Tenho uma ideia. Bora só por essa coisa, tipo um portão? Sim, pode passar. Meu mano fez as barras largas demais. Rápido, atrás daquele abajur de forma muito conveniente. Ah, chegou a minha dublagem favorita! Vamos lá! Preparação. Preparar, essa é a voz, Pedro. E aí, mano? E aí, mano? Você sabe como vai? Aê, irmão? Já faz 8 dias e você ainda não recalibrou seus quebra-cabeças! Você só fica passeando fora do seu posto! O que raios você está fazendo? Olhando esse abajur, é bem legal. Você quer ver? Não! Eu não tenho tempo pra isso! E se um humano passar por aqui? Eu quero estar pronto! Eu serei aquele! Eu tenho que ser aquele! Aquele que vai capturar o humano! Então eu, o grande Papyrus, conseguirei tudo o que tanto desejo! Respeito, reconhecimento! E finalmente poderei entrar na Guarda Real! Pessoas pedirão para serem minhas amigas. Eu me banharei em uma chuva de beijos toda manhã. Talvez aquele abajur te ajude. Sans! Você não está ajudando, seu preguiçoso! Tudo o que você faz é sentar e moscar! Você fica mais e mais preguiçoso a cada dia! Ei, pega leve. Já trabalhei um monte hoje. Foi bem osso. Dá uma folga pro seu irmão. Sans! Qual é? Tu tá sorrindo. Ele é um esqueleto, ele sempre sorri. Eu estou e eu odeio isso! Por que alguém tão grandioso como eu tem que fazer tanto apenas para ter reconhecimento? Uau, parece que você está realmente se esforçando. Até os ossos! Eu irei esticar meus quebra-cabeças. Quanto a seu trabalho, seja um pouco mais osso duro. Uhul, garganta pediu aqui, hein? Ok, pode sair agora. Você devia ir. Ele pode voltar. E se ele voltar, tu vai ter que aguentar mais as minhas piadas hilárias. Cadê os humanos? Os humanos! É algum tipo de pedágio ou estação de vigia? Essa garrafa de ketchup, mostarda e maionese lá dentro. Ei, na verdade eu odeio te incomodar, mas pode me fazer um favor? Eu tava pensando, meu irmão tá meio pra baixo esses dias. Ele nunca viu um humano antes. Se ele tiver, pode fazer o dia dele. Não esquenta, ele não é perigoso. Mesmo que tente ser. Valeu mesmo, vou indo na frente.
Chega a hora de Snowdin. Aqui vai estar Tough Glove, né? Isso é uma caixa, você pode colocar ou tirar um item. A mesma caixa aparecerá depois, então não se preocupe em voltar. Atenciosamente, um amante de caixas. Ô cacetola. Snowdrake tremula à frente. Snowdrake à frente. Snowdrake, ataque 12, defesa 7. Esse jovem comediante luta para manter uma audiência lutar com você a sangue frio. Frio. Ô cacete. Here. Vou seguir o trocadilho de Snowdrake. Vê! Ô, gente, vou falar, esse diálogo, ele é muito triste. Tipo, o cara, vê, papai, eu tava certo! Tudo que ele quer é provar pro pai dele que ele pode ser um comediante, cara. É uma vara de pescar fixada no chão. Puxar a linha, sim. Tudo que está preso ao fim da linha é uma foto de um monstro esquisito. Me liga! Aqui está meu número. Você decide não ligar. Não, eu quero ligar. Pena que eu não posso, né? A Tough Glove tá aqui, né? Só que eu não quero. Vamos pôr apenas a... Vamos devolver a faquinha e o curativo. Então, como eu estava dizendo sobre Undyne? Eu adoro essa parte, velho. É que porra. Eita porra. Caralho. Oi. Sans? Ai meu Deus. Aquilo é. Um humano? Na verdade, eu acho que aquilo é uma pedra. Ei, o que é aquilo na frente da pedra? Opa, Léo Kun, 5 reais, via superchat, um forte abraço, um salve pra você, meu querido, fica com Deus. E aí, Pedrox, como você pensou em fazer o canal? Cara, valeu, Flávio. Cara, na verdade, eu tinha criado esse canal como conta mesmo, sabe, só conta de usuário pra postar minhas speed arts, como, sabe, os desenhos que eu faço em formato de vídeo. E acabou virando isso, cara. Tipo, eu não tava planejando. Acabou virando com isso. Depois comecei a fazer quadrinhos só pra postar na Nertecia, que é a página que eu gerenciava, que eu era dono antes. E virou isso, cara. Eu não planejei. Eu não planejei, sério. Mas é isso, cara. Eu pensei nesse canal apenas pra postar minhas speed arts. E acabou virando isso sem meu controle. Ei, o que é aquilo na frente da pedra? Ai, meu Deus! Aquilo é um humano? Sim. Ai, meu Deus! Sans, eu finalmente consegui! Undyne vai! Eu vou! Eu serei tão... popular! Popular, popular, popular! Ahem! Oh, mano! Você não vai passar desta área! Eu... O grande Papyrus, irei deter você. Então te capturarei e você será entregue para a capital. Então, eu não tenho certeza do que vem depois. De qualquer modo, continue se tiver coragem. Bem, isso correu bem. Não esquenta, Ivete. Vou ficar de órbita aberta por você. Órbita, porque o Sans não tem um olho dentro do crânio, né? Mas ele tem uma luzinha assim. Maluco do céu, essas dublagens vão arregaçar a minha voz no final da live, cara. Eu já estou sentindo. Ice Cap desfila a vista. Calma aí, Ice Cap, já vou interagir contigo. Essa água não vai ser o bastante, cara. Ah! Eu vou acordar roucaço amanhã, velho.
Ataque 11, defesa 4. Você pergunta por que seu nome traduzido significa boné. Cap, né? Boné de gelo. Chapéu de gelo, na verdade, né? Sua cabeça parece nua. Tá não, ó, o bonézinho. Ô, para de tirar a mão do controle, Pedro, seu retardado. Pera aí. Tomei água muito rápido. Pronto. Elogiar. Você informa ao Escape que ele tem um lindo chapéu. O chapéu é muito alto para te ouvir. Nossa, que... Fiquei num ponto... Nossa. Roubar. Ah, tá. Polícia! Ladrão de chapéu! Ignorar. Você consegue desviar o olhar do chapéu do Escape. Ele parece aborrecido. Olá! Meu chapéu tá aqui! A Escape está checando seriamente se você está olhando para o chapéu. Não pode upar ainda, né? Ignorar. Não. Caguei pro seu chapéu. Ele parece derrotado. Certo, eu não ligo. Liga sim. Liga assim que eu sei. Há uma narração nessa caixa de papelão. Você observa bem montada a estação de vigia. Quem poderia ter construído isso, você se pergunta? Eu aposto que foi aquele guarda real muito famoso. Nota, ainda não é um guarda real muito famoso. Pedrox, por que todo mundo faz aquele estilo de voz pro Sans pro Papyrus? Porque, cara, você olha pra eles, é isso, cara. O Papyrus, ele tem o beat de som. O pitch de som virtual dele é bem estridente, que é bem... Então, você imagina que ele fale alto. Você imagina que ele fale... Sabe? E é mais essa risada... Que lembra bastante o esqueleto do He-Man. Que muita gente aqui não tem idade pra ter acompanhado o He-Man na minha época de criança. Mas tipo, você vê essa risada, você na hora você pensa no... He-Man! Eu vou derrotar o He-Man! E pegar o caçador de Grayskull! Não, eu não quero sopinha! Sabe? Você imagina a voz do esqueleto. E o Sans, ele tem um beat bem... Você imagina que ele tem um... Sabe? Você vai pelo beat... Pelo beat de som que o texto deles fazem, você consegue meio que... tentar imaginar como seria uma voz legal pra eles. Sacou? Não é porque todo mundo faz essa voz, é mais porque, tipo, quando o pessoal escuta esse beat, eles acabam meio que imaginando essas vozes. Absolutamente nenhum movimento. Alguma coisa se mexeu? Foi apenas minha imaginação? Só posso ver coisas que se mexem. Se algo estava se mexendo, por exemplo, um humano, vou me garantir que ele nunca se mexa de novo. Dogo! Checar. Excita-se fácil por movimentos hobbies incluem skills! Skills! Skill! Skill! Não mova um músculo. Dogo parece não conseguir encontrar nada. Acariciar. Você acaricia, Dogo. Que? Foi acariciado? Carinho! Carinho! Cãozinho! Carinho! Cãozinho! Carinho! Vou zoar o Dogo. Pera aí, acariciar. Você acariciar. De onde está vindo isso? Carinho, carinho, cãozinho, carinho, cãozinho, carinho, carinho. Eu vou zoar o Dogo. Isso não tem fim! Bem, isso é bem completo. Tô na roda pacifista, cara. Ok, já chega. Ele fica sério. Ok, já chega. Ok, parou. A interação acabou. Ai, piedade. Ah,
Algo me acariciou. Algo que não estava se mexendo. Eu preciso de alguns biscoitinhos depois disso. Alguém andou fumando biscoitinhos caninos. Fala, Sames! Ei, uma coisa importante para se lembrar. Meu irmão tem um ataque muito especial. Se você ver um ataque azul, não se mexa. Ele não vai te ferir. Obrigado pela dica. Aqui vai um jeito fácil de não esquecer. Imagina uma placa pare. Quando você vê uma placa pare, você para. Placas pares são vermelhas, então imagine uma azul ao invés disso. Simples, certo? Numa luta, pense em placas de pare azuis, enquanto o meu texto fica amarelo. Norte, gelo. Sul, gelo. Oeste, gelo. Leste, cidade de Nevada. E gelo. Olá, eu sou um boneco de neve. Eu quero ver o mundo, mas não posso me mexer. Se puder ser bondoso, viajante, por favor, pegue um pedaço de mim e leve para muito longe. Sim, é nóis, cara. Você obteve um pedaço do boneco de neve, é nóis. Tamo junto, parceiro. Você é tão preguiçoso! Você estava tirando uma soneca a noite toda! Eu acho que o nome disso é... dormir. Desculpas esfarrapadas! Oh, o mano chega! A fim de detê-lo, meu irmão e eu criamos alguns quebra-cabeças. Acredito que você achará este um tanto chocante. Como pode ver, este é o invisível labirinto elétrico. Quando você tocar as paredes desse labirinto, este orbe falhou. Este orbe irá lhe administrar um potente choque. Parece divertido, porque a quantidade de diversão que você provavelmente terá é, na verdade, bem pequena, eu acho. Ok, você pode ir em frente agora. Ah, eu adoro isso. Sans, o que você fez? Eu acho que o mano tem que segurar o orbe. Oh, certo. Ah, Pyros. Segure isso, por favor. Certo, tente agora. Incrível, seu caracol escorregadio. Você o resolveu tão facilmente. Muito facilmente. No entanto, o próximo quebra-cabeça não será fácil. Ele foi feito pelo meu irmão Sans. Você certamente será confundido. Eu sei que eu estou. Ele saiu dando Moonwalk. Ei, obrigado. Meu irmão parece estar se divertindo. Falando nisso, tu reparou nessas roupas estranhas que ele usa? Fizemos ela algumas semanas atrás para uma festa fantasia. Ele não vestiu outra coisa desde então. Fica chamando ela de corpo de batalha. Mano, meu maninho não é maneiro. Eu não entendo por que eles não estão vendendo. É o clima perfeito para algo gelado. Oh, um cliente! Fala aí, meu parça! Quer um gentilvete? É a delícia gelada que aquece o seu coração. Só 15 euros. Sim. Não é mais uma precaução? Obrigado. Eu estive pensando em vender guloseimas também. Quer neve frita? Apenas 5 euros. Eu sei que eu posso dizer não. Ele vai fazer umas coisas. Peraí. Eu disse 5 euros. Quis dizer 50 euros. Compro. Sério? Que tal? 5 mil euros. Compro. 50 mil euros é minha oferta final. Compro. E você não tem a grana? Ei, não esquenta. Eu nem tenho neve. Ele não tem neve.
Ele não tem neve. Ele não tem neve. Classificação de perigo de cheiros. Cheiro de neve, boneco de neve. Classificação branca, pode tornar-se amarela. Cheiro insuspeito, cachorro. Classificação azul, cheiro de rolar por aí. Cheiro estranho, humano. Classificação verde. É porque cachorros não são daltônicos. Destruir a qualquer custo. Dela. Vamos lá. Eu quero só pra lembrar onde está o negócio. Ok. Vamos lá. É uma partida de futebol. Droga, já perdi ponto. Vai. Vai. A bola tá diminuindo, a bola tá diminuindo. Vai, vai, vai. Vai. Aí. Roxo. Mesmo quando se sentiu sem saída, você se focou e chegou ao fim de bola. Você recebeu 2 ouros. Oh, mano! Espero que esteja pronto para... Sans? Sans? Onde está o quebra-cabeça? Tá bem ali, no chão. Confia em mim. Não tem como ele passar desse aqui. Caça-palavra dos monstrinhos. E aí, crianças? Podem me ajudar a resolver isso? Eu achei cigarro. Tem o cigarro. Vamos lá. O que mais, gente? Metal? Metal, cadê? Metal, achei. Mal. Achei mal. O cara realmente falou, procura as palavras. Vou procurar o que eu achei. Eu achei cigarro e mal. O que a gente tem mais? Ó, vamos lá. Monstro. Achei monstro. Vamos fazer o caso da palavra dos monstrinhos. Não é só o tamanho. Peraí. Essa bola de neve tem mesmo tamanho, vai aparecer bandeiras que eu diferentes, eu tô ligado. Mas não é só o tamanho, cara. Influencia a velocidade que você dá. Tipo, a diferença de tempo entre o primeiro chute. Quando você começa a ter a bola, quantos chutes você dá influencia. Tipo, se você chegar muito rápido e com muitos poucos chutes, você vai ganhando, sabe? É o tamanho da bola, o tempo que demora pra você chegar lá, que também influencia o tamanho da bola, e a quantidade de chutes. Mas foda-se. Sans, isso não fez nada! Ops. Sabia que devia ter usado as cruzadas de hoje em vez disso. Quê? Palavras cruzadas? Não acredito que disse isso! Na minha opinião, o jogo da memória é facilmente o mais difícil. O quê? Sério? Mano, aquelas cartinhas bagunçadas facinhas. Que é pra esqueletinhos. Inacreditável! Ô, mano, resolve essa disputa. O que é mais difícil? Memória ou cruzadas? Memória. Sim! Humanos devem ser muito inteligentes se eles também acham um jogo da memória tão difícil. O cara tá ficando tonto de fazer a voz pra parar. É tonto, tipo, mano. Tá mandando muita energia na garganta aqui. Obrigado por dizer jogo da memória, só pra sossegar meu mano. Nossa, eu vou até encostar, nossa senhora. A cadeira tá atropelando o fio do controle aqui. Vamos lá. Ontem ele ficou travado tentando resolver o horóscopo. Tá bom, né? Nossa senhora. Caralho, cansa. É um recado de Papyrus. Oh, mano, por favor, experimente esse espaguete. Não sabia você que esse espaguete é uma armadilha projetada para te aliciar. Você estará tão ocupado comendo que não perceberá que não está fazendo progresso. Completamente zoado novamente pelo grande Papyrus. Papyrus.
É um prato de espaguete congelado. Está tão frio que grudou na mesa. Micro-ondas desligado. Todos os botões dizem espaguete. Saber que o rato poderá um dia encontrar uma maneira de aquecer o espaguete, isso te enche de determinação. Mano do céu. Peraí. Não sei nem coloquei minha água, vai o café. Vai. Nossa senhora. Agora acabou o café. E te deixar também um copo de Coca-Cola aqui do nada. Essa Coca-Cola deve estar até morna, peraí, foda-se. Mas ajuda também, vai. Café, Coca-Cola, água, tudo misturado. Aviso, boda de cães. Toquinho! Gente, que opção eu escolho? Não sei. Me ajuda aí. Eu não sei que opção escolher. Você mal levantou a mão, o doguinho já ficou empolgado. Ah, droga, me acertou. Eu já posso poupar, mas não vou poupar não. Pode até ficar quieto. Ah, cacete. Vou pedir a live porque eu vou tomar banho. Bom banho, vai lá. Até mais. Vou nem dizer nada, só vou acariciar. Doguinho entra no reino das nuvens. A cauda tá a 1000, cara. Fala, fiode. Fala, dog. Eu quando vejo o Ricardo Milos. Ha. Checar. Empurra uma doga feita de pedra pome. Vou continuar. Carícia. Aqui é carícia turbo, velho. Aqui é carinho turbo. O acariciador turbo. Lá fica aqui acariciar um doguinho. Ok. Eu tenho problema. Calma que o doguinho vai dar oi ainda, pera aí.
olha ele, é o doguinho, é o dog, 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 ele... Ah! Olha o dog ali! Meu Deus do céu, velho! A gente vai... Até onde vai esse dog, velho? O doguinho está além do seu alcance. Sério. Sério. Acho que... Agora para? Será que... Sério, agora eu acho que ele não vai mais. Acho que agora não tem mais dog. Zero Space 60 ouro. Opa, peraí, eu sei que tem uma alavanca aqui. Tá. Não, não dá. O doguinho ele sobe, desce, desce tudo e pelo jeito ele para ali depois que desce. O que é esse cheiro? Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro, intente cheire-se. Me faz querer eliminar você. Dogs! Dogami e Dogaressa. Rolar. Nossa, rolar na neve. Você tira como um filhote estranho. Acariciar. Os cães suspeitam. Rolar. Recheirar. Você cheira legal. Você na verdade é um filhote? Opa! Os cães pensam que você possa ser um filhote perdido. Opa, deixa eu ver. Canal Lasanha. 2 reais de superchat, um forte abraço, um salve. Um canal Lasanha. Arf, 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 arf. Cachorros, dogs, aí. Eu sempre acabo vendo antes do chatbox avisar, né? Rolar. Ah, não. Oh, era para acariciar, velho. E... acariciar. Você acaricia Dogami. Oh, o carinho de outro cão. Bem, não me deixe de fora. Dogaressa. Acariciar. Opa! 40 ouros! Cães podem se acariciar, um novo mundo se abriu para nós lá. Valeu, filhote estranho. Transformar o X em bolas e por aí vai, beleza. Nhé. Nhé. E nhé. O quê? Como você escapou da minha armadilha? E, mais importante, sobrou um pouco pra mim? O que dizer sobre seu espaguete?
que eu deixei. Verdade? Uauí! Você resistiu ao sabor do meu macarrão caseiro só para poder compartilhá-lo comigo? Não se desespere, humano. Eu, Mestre Coca Papyrus, lhe farei todo o macarrão que possa desejar. Fala, papi. Meu irmão começou uma coleção de meias recentemente. Que triste. Às vezes me pergunto o que ele faria sem um cara tão descolado tomando conta dele. Fala, papi. Oh, mano. Como vou dizer isso? Você estava demorando muito para chegar, então decidi melhorar esse quebra-cabeça, organizando a neve para se parecer mais com meu rosto. Mas infelizmente a neve congelou no chão. Agora a solução é diferente. E, como sempre, meu irmão preguiça não está por perto. Eu acho que o que eu quero dizer é... Não se preocupe, humano! Eu, o grande Papyrus, resolverei essa charada. Ambos poderemos prosseguir. Enquanto isso, sinta-se livre para tentar resolver. Eu tentarei não te dar a resposta. Só pra constar, tem dois modos de resolver esse puzzle, tá? Tem duas maneiras. A primeira é resolvendo o puzzle, eu tenho que lembrar como é que resolve. E a outra é muito mais legal. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro como resolver. Eu vou tentar resolver o puzzle. Eu vou tentar resolver o puzzle. E depois eu vou estragar o puzzle de propósito pra fazer da segunda maneira. Só preciso lembrar como é que faz o puzzle, né? Acho que é... Ah, sim, peraí. Tá. Tipo, ó, o puzzle tá resolvido. Se quiser eu posso, tipo, só apertar o negócio e acabou, tá vendo? Aí eu estrago o puzzle de propósito, porque caguei. Resolve o puzzle, né? Aí vamos lá. Então, você quer uma dica, né? Bem, eu estive olhando para o quebra-cabeça. Eu acho que a solução é transformar todos os X em bolas. Caralho. Fascinante, hein, Papyrus? Você deveria tentar isso. Pergunte novamente para mais grandes dicas. Talvez resolver o enigma anterior de novo te ajude. Pergunte novamente para mais grandes dicas. Eureka! Eu achei a solução. Você parece estar se divertindo. Porém, quer mesmo tresmo a solução? Quer mesmo tresmo a solução? Sim. A solução é... Por favor, imagine rufar um tambor somente... Aquela árvore ali atrás, tem um interruptor nela. Dá uma olhadinha. Essa aqui é... Aí. Aí eu vou aqui no botão. E chubau. Uau! Você o resolveu! Minha dica ajudou! Ela realmente te ajudou! Incrível! Estou impressionado! Você deve gostar de quebra-cabeças assim como eu! Bem, tenho certeza que você vai amar o próximo então! Ele tá se divertindo muito. Ele pode até ser fácil demais pra você! Fala, Sanes! Bom trabalho achando a solução tão rápido. Você nem precisou da minha ajuda. O que é ótimo, porque eu amo não fazer nada. Ei! É um humano! Você vai amar esse quebra-cabeça! Ele foi feito pela grande doutora Alphys. Você vê esses pisos? Assim que eu acionar essa alavanca, eles começaram a mudar de cor. Cada cor tem uma função diferente. Pisos vermelhos são intransitáveis, você não pode andar neles. Pisos amarelos são elétricos, eles vão eletrocutar você. Pisos verdes são pisos de alarme. Se pisar neles, você terá que lutar contra monstros. Pisos laranjas são perfumados com laranjas. Eles farão você ficar com um cheiro delicioso. Pisos azuis são pisos de água. Nade através deles se quiser, mas se você tirar laranjas, as piranhas te morderão.
Além disso, se o piso azul estiver ao lado de um piso amarelo, a água também te dará um choque. Pisos roxos são escorregadios, te farão deslizar para o próximo piso. No entanto, o sabão escorregadio cheira a limões, o qual piranhas não gostam. Os roxos e azuis estão ok. Finalmente, pisos rosas, eles não fazem nada. Pisa neles o quanto quiser. E aí, entendeu? Nem um pouco. Certo, acho que vou me repetir. Pisos vermelhos são intransitáveis, pisos amarelos são elétricos e perigosos, pisos azuis fazem você lutar um monstro, pisos verdes são pisos de água, pisos laranjas são perfumados com laranjas. Se você pisar em um laranja, não pise em um verde. Pisos marrons são... Peraí, não existem pisos marrons? Pisos roxos cheiram a limões? Ah, por que não são os amarelos que cheiram a limão? Peraí, eu misturei verde e azul? Ah, pisos azuis são os pisos de água, pisos rosas, eu não lembro. Peraí, esses não fazem nada, certo? Entendeu melhor agora? Menos ainda. Ok, sabe de uma coisa? Que tal você apenas fazer esse quebra-cabeça sozinho? Eu deixarei as instruções, apenas leia, quando conseguir entender. Você pode puxar a alavanca e resolvê-lo do seu jeito. Boa sorte. Deixa a instrução e vai embora. Se você entendesse, ele ia ligar o puzzle ia dar bug e ele ia sair desnorteado. Na verdade, aquele espaguete de mais cedo, ele não estava tão ruim pro meu irmão. Desde que ele começou a aula de culinária, ele tem melhorado bastante. Aposto que se continuar assim, ano que vem ele faz algo comestível. São garranchos elegíveis. A máquina não está funcionando, a gente sabe o que é essa máquina, mas eu vou ficar quieto para evitar spoilers para quem não sabe. Não sei nem o que eu falei, o pessoal vai mandar spoiler no chat e foda-se, né? Ah, tá, foda-se você, vai. Eu quero ir aqui embaixo antes porque tem coisa. Aqui é um papairo de neve. Há um montinho de neve com a palavra Sans escrita nele em marca-texto vermelho. Fala, Sanes! E aí? Fala, Sanes! Eu sei. Tu tá me seguindo? Guy! Frotrot te confronta, Roger. Alguns jovens o decoraram como pegadinha. Ah, cacete. Desdecorar. 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 Aqui, tipo, tem um esquema de enfrentar o Glide, né? Eu não lembro o que tinha que fazer pra ativar o evento dele. A porta só abre, tipo, se eu resolver os créditos, né? Pesquisa. Tá bom, eu vou pesquisar agora em live, né? Não, deixa o boss secreto. Oh, não, pera aí, vamos lá. O que eu tenho que fazer para enfrentar o Glide?
Vou pesquisar. Vou pesquisar aqui ao vivo, beleza? Ó. Undertale enfrentar Glide. Como enfrentar o Glide? Undertale Brasil Amino. Olá, criançada. Vamos lá, tem que ir até Snowden, mas não... tá, tô evitando falar spoilers no chat, aqui pra quem não viu. Não. Ok, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer pra... Não. O evento não ativa enquanto não chegar em Snowden. Sério. Um monte de neve. Isso é um monte de neve. Monte de neve. Surpreendentemente é um monte de neve. Monte de neve. Realmente é um monte de neve? Contemple um monte de neve! Há 30 euros dentro desse... Como é o nome? Monte de neve! Ok. Rota pacifista, cara. Pô de casa. O dragão! Eu tenho que fazer com ele. Chamar. Ele gruda em você, enchendo sua cara de baba. Opa! Acariciar. Ah não, eu tinha que ficar parado. Tá. Fiz merdinha ali, vamos lá. Fica parado. Se ficar parado ele não late. Beleza? Acariciar. Ó, fica... Se você não se movimentar ele não late e não ataca você. Opa, poupar. Valeu, dogão! É nóis, dogão! Ah, peraí, quer ver uma coisa legal? Peraí. Deixa eu fazer o evento aqui da ponte primeiro. Oh, mano! Esse é o seu último e mais perigoso desafio. Contemple o corredor do terror mortífero. Tem um dog ali. Tem um dog. É o meu comando. Ele irá ativar completamente. Canhões vão atirar, espinhos balançar, lâminas cortar. Cada parte irá balançar para cima e para baixo. Apenas a mínima chance de vitória restará. Está preparado? Porque eu estou prestes a ativá-lo. Então, qual o problema? Problema? Que problema? Eu estou prestes a ativá-lo agora. Aquilo não parece muito ativado. Bem, esse desafio, ele parece... Talvez seja muito fácil derrotar o humano com ele. Isso, nós não podemos usar esse. Eu sou um esqueleto com padrões. Meus quebra-cabeças são muito justos. Minhas armadilhas são espertamente cozidas. Mas esse método é muito direto, sem classe.
E lá se vai ele. Ufa. Ah, Papyrus. Por que está olhando? Essa foi outra vitória decisiva para Papyrus. Peraí. Gente, eu vou voltar. Atenção ao canto esquerdo da tela, beleza? Uepa! Quem viu? Quem viu? Quem viu? Fala, Sanes. Eu não sei o que meu irmãozinho vai fazer agora. Se eu fosse você, eu teria certeza que entendia toques azuis. Ah, pessoal viu, hein? Gente, eu só vou pedir um tempinho de vocês. Estamos aqui há 2 horas e meia e o Pedrox precisa fazer um pipizinho, precisa ir no banheiro. Então...